Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Narra o historiador americano Will Durant, entre outros autores da historiografia da civilização, que a humanidade ao longo da história foi vítima de várias epidemias, de várias pandemias e de várias catástrofes coletivas. Por exemplo, o século VI foi caracterizado por um século que ficou conhecido como o século da peste dos bubões, ou peste de Justiniano, que, segundo a tradição histórica, deve ter destruído essa enfermidade galopante cerca de 50 milhões de pessoas apenas na Eurásia, Europa e Ásia. E a humanidade, ao longo dos tempos, tem sido vítima de epidemias as mais variadas, de pandemias, de doenças, de flagelos, que periodicamente assaltam determinadas regiões, que tomam conta de determinados povos, às vezes dizimando sem número de vidas. Mas assevera o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, na obra do Mundo Maior, no capítulo 11, que, apesar de todas as epidemias da história, há um elemento que, não obstante ser um elemento natural da criatura humana, que é uma função e uma faculdade para a qual a natureza nos equipou e nos dotou, é a causa de dizimações e de um transtorno muito maior do que qualquer epidemia ao largo da história. Refere-se o espírito André Luiz ao patrimônio do sexo, ao elemento sexual, que não apenas se restringe à manifestação da prática sexual ou aparelho genital, mas a sexualidade humana, que são todos os implementos, elementos e complementos que constituem a coletividade em geral e a singularidade de cada um em particular. Graças às manifestações do sexo, nós temos sido vítimas, ao longo do tempo, de verdadeiras catástrofes, de angústias, de destruição de vários valores humanos, de aniquilamento das belas florações da esperança, do ideal, da arte, da cultura no geral, graças principalmente aos seus impulsos mal controlados, às suas manifestações mais asselvajadas, que é responsável, pelo menos em grande parte, gênese da loucura, do suicídio, dos crimes passionais, das guerras hediondas, das manifestações domésticas de agressividade, de dramas muito grandes, até ao descalabro das aberrações, ao cair na drogadição, aos vícios de toda sorte, muitas vezes, tendo como pano de fundo os desvios da libido e das manifestações mal controladas dos nossos impulsos, herança da nossa evolução, que passamos pelo reino animal e que herdamos, seja de maneira arquetípica, seja de maneira evolucionista, genética, herdamos na escala zoológica, ontogenética e filogenética, as manifestações instintivas da sexualidade humana, que naturalmente, na espécie humana, apesar da razão, ela manifesta-se em sensações e que, graças à incapacidade ou ao desgoverno das paixões, a maioria de nós não tem sabido administrá-la, governá-la e direcioná-la de maneira saudável, consentânea com o equilíbrio psicológico, compatível com a harmonia psicofísica, em perfeita sintonia com o equilíbrio do indivíduo na sociedade e no relacionamento que ele deve ter com as criaturas humanas.
de Divaldo Pereira Franco, que as clínicas psiquiátricas, os hospitais de saúde mental, e no passado os manicômios, os hospícios, os hospitais psiquiátricos, estão e estiveram abarrotadas, essas instituições, de pessoas portadoras, no fundo, de manifestações conflitivas na área do sexo, que por detrás de muitas loucuras, de muitos descalabros na área da saúde mental, muitas vezes há também uma disfunção ou um transtorno na administração da sexualidade. O sexo foi e é responsável por várias manifestações. A natureza nos deu os seus implementos, facultando-nos sensação, para que os indivíduos, através de cargas específicas, proporcionadas pela maquinaria orgânica, pelo corpo, em razão dos hormônios e de todos os implementos orgânicos, ao mesmo tempo provocasse estímulos mentais, psicológicos, para que os indivíduos pudessem se sentir atraídos nas manifestações da perpetuação da espécie, da reprodução, facultando nos reinos anteriores da natureza a reprodução orgânica, a renovação dos seres e do ser humano, facultando a sensação que vai abrir espaço à emoção, facultando-nos a construção da família, o desenvolvimento da ética, os laços cada vez mais sofisticados nos seres humanos, que quase sempre começaram ao longo da evolução antropológica por manifestações violentas, abruptas, por instintos, por manifestações apenas de libido, e que mais tarde esse instinto desgovernado, em face dos vínculos no passado fortuitos, poligâmicos, seja na poliandria, o relacionamento sexual fortuito e promíscuo dos seres femininos, seja na poliginia, a poligamia masculina, facultou o desabrochar mais tarde da futura civilização e do sentimento familiar, o vínculo familiar. Porque o ser primitivo, através das manifestações sexuais, muitas vezes começava a despontar por insights, graças ao resultado do sexo que proporcionava um outro ser de carne, que saía da sua própria carne, e graças a isso, ele começava a desabrochar um vínculo com aquele ser que nascia dele próprio, facultando-nos o sentimento familiar e os pródromos da futura família, como é constituída atualmente. O sexo deu-nos a sensação e também a emoção. A sensação pelos estímulos, pelas sensações orgânicas, pelas manifestações externas do sexo, pela atração, e a emoção pelo sentimento de paz, de satisfação, de renovação psíquica, de troca de hormônios, não apenas hormônios orgânicos, mas hormônios espirituais, psíquicos, para proporcionar o equilíbrio do vínculo conjugal, do relacionamento sexual. Não obstante, escrevem os especialistas, são poucos os indivíduos hoje ainda na sociedade que podem ser considerados sexualmente saudáveis. Pessoas que têm uma função perfeitamente saudável e harmônica, que os especialistas estabelecem vinculada a essa saúde sexual, quase sempre, na capacidade que o indivíduo tem de expressar a sua sexualidade sem impor as suas paixões na outra pessoa, sem sobrecarregar o outro com seus conflitos, sem naturalmente coartar a liberdade do outro, conseguir amar libertando a pessoa e dando o direito da pessoa ser o que ela é e não o que os caprichos assalvajados da libido quer que a pessoa seja. São, portanto, colocações dos especialistas, especialmente na área da psicanálise. O sexo, por outro lado, nos proporcionou a bênção da família.
o filho, os filhos, a prole. Não obstante, apareceram ao longo da história os casos e os eventos que chamaram a atenção, por detrás dos quais estavam sempre as disfunções sexuais, os disparates da libido. Escrevem os especialistas e também as tradições do mundo espiritual, que se nós recuarmos historicamente, veremos as manifestações do desgoverno sexual, desde o rei Salomão, que tinha o seu harém com 700 mulheres, e que mais tarde é seduzido pela rainha de Sabá, com seus encantos de pele negra, que acaba gerando um transtorno muito grande nele, com relação também ao seu harém. A Bíblia nos fala, por exemplo, de Judite, atormentada, desvairada, ou Dalila, que a serviço dos filisteus utilizou o seu trânsito sexual para a projeção política, para a vitória na guerra, para a projeção do ego, uma das manifestações que se consegue através do sexo desgovernado. Para mais tarde nós termos na história celebrizar-se, por exemplo, a rainha Cleópatra, que é no Egito, e que mais tarde em Roma, e depois voltando para o Egito, conquistou os dois homens, graças à sua sedução sexual, os dois homens mais poderosos da terra na época. Inicialmente, Júlio César, que segundo a tradição era portador de fenômenos conflitivos na área do sexo. E mais tarde, no segundo triunvirato, Antônio, que cedeu aos seus encantos e às suas seduções, e graças ao desvario sexual, ele, Antônio, optou com ela pelo suicídio, quando se viu cercado pelo exército de Otávio. Portanto, uma manifestação dos conflitos sexuais. A Casa Júlia, segundo os historiadores, que nos ofereceu desde Júlio César até mais tarde Adriano e outros imperadores, uma grande quantidade de pessoas portadoras de conflitos psiquiátricos, conflitos mentais, transtornos mentais, e um grande número deles portadores de conflitos sexuais. A Casa Júlia nos ofereceu, por exemplo, Agripina, que através das suas seduções e o trânsito sexual no palácio, conseguiu oferecer ao seu filho, ou conquistou para o seu filho, Domício Nero, a coroa de imperador, que mais tarde o próprio Nero assassina a mãe, em face dos seus conflitos e dos seus transtornos de ordem mental. Até Calígula, que a história celebrizou pelas suas promiscuidades, pelos desvios de comportamento hoje estudados pela psiquiatria, o bestialismo ou a zoofilia, a prática sexual com animais, a necrofilia, a prática sexual com cadáveres, e assim por diante, cada um mais aberrante e mais eloquente. Naturalmente, porque a mente humana não tem limites e vai estabelecendo padrões de acordo com seus estímulos e também pela perda de estímulos naturais. Naturalmente provoca novidades e variações para continuar se sentindo estimulado. Até Cláudio, ainda em Roma, considerado Cláudio o depravado, que ao lado da sua esposa, também famosa Messalina, promovia verdadeiras orgias em Roma, chamando-nos a atenção e a atenção dos historiadores. O sexo foi também motivo principal de guerras e de conflitos. Acredita-se que Adolf Hitler era portador de um transtorno da libido. Segundo dos seus biógrafos e também Alfredo Adler, discípulo de Freud na psicanálise, o pai da escola psicologia individual, vai estabelecer que Hitler não apenas mascarou uma masculinidade que não tinha através do casamento com Eva Braun, mas também transferia a sua incapacidade de função sexual na dominação de outras vidas. Uma forma de compensar a sua incapacidade e a sua impotência na dominação em massa e no poder que ele, em outra área, não possuía. Segundo o próprio Alfredo Adler, que é um dos mecanismos, inclusive, dos ditadores, do desencadeamento de guerras.
A sexualidade, no entanto, vai merecer mais tarde da ciência, da filosofia e da abertura cultural um entendimento muito mais alargado. Ora, a sexualidade foi colocada e travestida, envolvida com tabu, superstição ou castração em demasia. Ora, foi colocada sob os adjetivos da libertinagem, estimulada no excesso de uma liberdade libertina, que foi o que aconteceu também no século passado, na década de 60, com o movimento hippie e os movimentos de contracultura, que era a prática sexual desgovernada e o excesso de uma função que é perfeitamente normal. Nem de um lado a castração e a intolerância da religião, por exemplo, no passado, ou a intolerância dogmática de algumas pessoas, nem de outro lado a visão cínica, limitada, debochada, de como se fosse uma função à semelhança do estômago, que apenas se utiliza, deu uma alimentação e depois joga o prato na pia, sem qualquer comprometimento consigo próprio e com a outra pessoa, já que é uma função psicofísica. Mesmo na área da sensação, gera-se emoções e vinculações afetivas. E essas vinculações afetivas vão gerar manifestações comportamentais, desde os vícios acumulados até as lesões na alma que uma sexualidade desgovernada pode provocar. Aliás, manifestações que são muito bem estudadas pela psicanálise. Entre as várias manifestações sexuais, a psiquiatria, ora, catalogou algumas como patológicas, que o são, outras como temporariamente patológicas e depois desautorizou esse conceito. E a sexualidade até hoje ainda é vista como um grande enigma. É estudada largamente, mas ainda há várias interrogações, vários estudos, várias hipóteses. Ainda não se tem certeza a respeito de vários mecanismos da função sexual. Entre as várias manifestações, desde as patológicas, o voyeurismo, as manifestações sexuais do indivíduo sentir prazer observando outras pessoas fazerem sexo, até o exibicionismo, o indivíduo que precisa apresentar ou demonstrar publicamente os seus genitais, até as manifestações mais aberrantes, onde o indivíduo sente prazer pelas funções excretoras do parceiro ou da parceira, a pornografia, a prostituição, não apenas a prostituição aqui estabelecida, vulgarmente conhecida, mas a prostituição dos holofotes, dos indivíduos do show business, dos indivíduos da fama, que através dos relacionamentos sexuais conseguem determinados destaques na mídia, que conseguem determinadas projeções, automóveis, apartamentos de luxo, nunca, porém, a paz interior. Porque são pessoas masculinas ou femininas que passam de mão, mais fragmentadas. A humanidade conheceu no século XX várias dessas personagens. Algumas delas são celebrizadas em Hollywood, que chegavam a dizer: eu tenho qualquer mulher que eu quiser na minha cama. Mas depois de uma noite de prazer, eu me pergunto qual é o sentido da minha vida. E penso em me suicidar. A semelhança de um James Bond, de uma Marilyn Monroe, ou de uma Rita Hayworth. A última que chegou a dar uma declaração à imprensa dizendo: os homens se casam com Rita, com Gilda, a personagem que ela fazia, que era um símbolo sexual. Mas quando despertam, encontram Rita, que sou eu, a mulher frágil, e se separam. Casou-se com sete homens diferentes, teve vários outros relacionamentos. Provocou a admiração de Orson Welles, que em uma cena algo hilária, histórica em Hollywood, ele filmando ela em uma cena de um filme, alguém disse: Senhor, Rita Hayworth está suando. E ele olhou para o câmera auxiliar e disse: os animais é que suam, as pessoas transpiram, mas a estrela brilha. Era, portanto, a admiração que ela causou. No entanto, atormentada e feliz, mergulhando no alcoolismo e no Alzheimer aos 50 anos de idade, por conta da sua conduta, da sua inquietação,
das suas manifestações, como outros tipos, que seria muito difícil nós aqui catalogarmos e citarmos todos, que tem aí raízes em dificuldade, ignorância muitas vezes de como administrar as funções naturais do corpo e do psiquismo. Entre essas manifestações, a homossexualidade, conhecida hoje como orientação homoafetiva, tem recebido várias colocações e vários estudos dos profissionais de sociologia, de antropologia, de psicologia, de psiquiatria, várias manifestações e referências. Talvez dentro das manifestações sexuais, a homossexualidade seja o assunto, a temática que mais provoca interesse e atenção, principalmente porque a cada ano o número das pessoas que apresentam tendências homossexuais cresce de maneira vertiginosa, nos exigindo estudar a questão sem preconceito, sem superstições, para entender o fenômeno na sua realidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em cada país, o mínimo de pessoas portadoras das manifestações homossexuais deve ser em torno de 2% da população. E alguns países chegam a 13% da população. O que é que vale dizer que, segundo aí no mesmo órgão, 10%, em torno de 10% da população mundial deve ter orientação homoafetiva ou homossexual, que se caracteriza no interesse físico, romântico, emocional, por pessoas do mesmo sexo de maneira constante, e não apenas um episódio ou outro, mas de maneira constante e estável, uma atração, uma tendência. No passado, a homossexualidade, também conhecida como homossexualismo, e o termo está sendo substituído pelo termo ismo, sadismo, masoquismo significava doença. E ao longo do tempo, a Associação Psiquiátrica Americana foi desconfigurando essa ideia, que no passado era vista como doença, como patologia, mais tarde como uma tara, e assim ao longo dos tempos a homossexualidade foi sendo entendida. Em 1975, a Associação Psiquiátrica Americana considerou-a uma orientação da singularidade do indivíduo, retirando ela das manifestações de uma doença, de uma patologia. Freud, na psicanálise, chega a tentar entender a sexualidade. E ele mesmo se intrigou. A homossexualidade para ele era um assunto intrigante, porque do ponto de vista psicanalítico, ele não conseguia entender por que aquilo acontecia, mas fez uma interpretação associada à fixação erótica em relação à figura materna, ao complexo de Édipo que o indivíduo às vezes experimenta. Para ele haveria uma fixação na figura de mãe, de maneira demasiada que o indivíduo, na homossexualidade masculina, por exemplo, não conseguiria mais tarde associar-se a nenhuma figura feminina, senão a figura da mãe que estaria no seu inconsciente e aos conflitos que a criança desenvolveria em torno do complexo de Édipo, tão estudado na psicanálise. Mas isso não explica totalmente, o próprio Freud assim admitiu. Mais tarde, um caso que ele atendeu, de um indivíduo paranoide e que tinha também tendências homossexuais, ele vai tentar associar algumas manifestações homossexuais a transtornos paranoicos ou paranoides, mas que não recebeu toda a configuração. Alguns discípulos de Freud estabeleciam na homossexualidade uma espécie de perversão, porque era naturalmente um período específico, embora o pai da psicanálise nunca disse de maneira aberta, de maneira enfática, essa colocação. Jung, Ferenczi, Bloyer, os grandes psicanalistas tentavam entender a homossexualidade dentro de um conceito amplo, sem preconceitos, tentando desmistificar a sexualidade humana. O que acontece, no entanto, é que a época não permitiu voos, especialmente porque a homossexualidade ainda era desconhecida e a ciência estava engateando nesse setor. A homossexualidade, no entanto, embora seja muito examinada atualmente, é um fenômeno antigo. Alguns autores tendem a defender que é um fenômeno contemporâneo, mas a história demonstra que existem tendências homossexuais que apresentam-se desde civilizações antigas, particularmente na Grécia, quando
já que a mulher não era considerada na estrutura social da Grécia, nem de Atenas, nem de Esparta, menos ainda de Esparta, porque era uma cidade toda voltada para a guerra. As mulheres eram apenas elementos para serem fecundadas, para engravidarem, para oferecer às cidades-estados gregas os futuros cidadãos que seriam os futuros guerreiros. E a educação, já que a mulher era considerada inferior, a educação era sempre associada de responsabilidade ao homem. Mas como os homens na Grécia, os jovens homens, os pais biológicos, quase sempre estavam indo para a guerra, essas crianças e adolescentes eram encaminhados para homens mais velhos, homens idosos, anciãos. E segundo os historiadores, surgiria aí a pederastia, que seria o vínculo sexual entre um homem mais velho e um jovem e um adolescente na homossexualidade masculina, principalmente. Mais tarde, surgiria no Império Romano algumas relações, inclusive de alguns imperadores, que passou, no entanto, clandestinamente, o que era considerada punição, e era um crime na legislação romana. A Idade Média vai castigar, estabelecendo a manifestação sexual como sendo manifestação demoníaca, em face do poder religioso, da dominação arbitrária da fé, da intolerância do dogma, e assim que os homossexuais, ao lado de outras pessoas, foram encaminhados às fogueiras do Tribunal do Santo Ofício. E era muito comum também as denúncias e as calúnias, na época, associando-se à homossexualidade. Quando alguém queria prejudicar outra pessoa, diante da Santa Sé, denunciava a pessoa no Tribunal da Inquisição, alegando que a pessoa era portadora de tendências homossexuais. Como o indivíduo ia provar que era ou que não era? Se é uma função psíquica, uma função intrapsíquica, e que se manifesta através do corpo, através da estruturação orgânica. E assim a intolerância passou ao largo dos tempos, a ponto de algumas religiões estabelecerem aquilo como pecado, como castigo de Deus, e assim por diante. Mas foi a ciência no século XX que começou a dar um enfoque diferente às manifestações humanas, particularmente quando começou a estudar as diferenças entre um caso e outro na área das ciências humanas, sociais, psicológicas, quando estabeleceu que nem todo caso de homossexualidade era fruto de determinadas circunstâncias ambientais. É claro que há situações em que o contexto favorece a determinados estímulos. O menino que é abusado sexualmente, que é violentado através do estupro, como a criança não é nem masculina nem feminina, a criança não desenvolveu a feminilidade nem a masculinidade, ela é iniciada e é estimulada, que mesmo em alguma situação de dor, também ela sente alguma sensação física, ela aprende a sexualidade daquela forma e passa a aprender e a ser estimulada daquela forma. Mas aí a psicologia pergunta: e por que alguns meninos que são abusados não desenvolvem a homossexualidade e outros desenvolvem? Porque se fosse uma causa determinante, o estupro em si mesmo geraria no indivíduo do sexo masculino a homossexualidade de maneira determinante. Mas não é isso que acontece. Alguns indivíduos que sofreram violência sexual, que sofreram abuso na infância, mais tarde se tornam pais de família, se tornam pessoas heterossexuais, envolvidas aí no comportamento monogâmico heterossexual. A sociologia pergunta, a psicologia também questiona, mas não se tem aí uma resposta correspondente. Se achou, graças à neurologia, especialmente a neurologia, a partir da década de 60 e 70, com os avanços tecnológicos, desde o microscópio até as laparotomias, as investigações cerebrais, se argumentou, através de uma hipótese muito curiosa, que o tamanho do hipotálamo cerebral do indivíduo homossexual seria de uma dimensão diferente, muito menor do que aquele que seria heterossexual. Se estabeleceu através dessa hipótese, mas ainda até hoje essa hipótese é questionada e é questionável. Mais tarde, houve experiências com ratos, com macacos, com alguns animais, em relação a taxas de hormônio, insuflando, por exemplo, testosterona ou estrogênio em determinado espécime e induzindo de maneira artificial uma homossexualidade animal. Mas no ser humano aquilo é muito mais complexo.
Se acreditou esses pesquisadores que o homossexual masculino, por exemplo, seria portador de baixa taxa de testosterona, e o indivíduo homossexual feminino, seria portador de não apenas uma alta taxa de testosterona, mas uma baixa taxa de estrogênio. Mas não há ainda uma conclusão, e há muitas polêmicas e muitas lacunas. Não há ainda uma situação satisfatória que preencha todas as questões. Ainda há dúvidas, ainda há questionamentos, ainda há situações que colocam essa pesquisa em xeque. Graças à engenharia genética, aos trabalhos de biologia molecular, se encontrou um gene, o XQ28, que seria responsável, segundo aqueles que defendem na área da engenharia genética, pela manifestação da tendência homossexual. E aí, naturalmente, se questiona se há um gene responsável pela manifestação homossexual, então quer dizer que a homossexualidade não é uma opção, mas o indivíduo tem uma tendência que é genética, que é uma carga. Ele não escolhe ser homossexual, da mesma forma que ele não escolhe ser heterossexual. Embora as pesquisas genéticas sejam muito fortes até hoje, e esse gene, o XQ28, ainda esteja sendo avaliado, estudado, não há também uma solução satisfatória, uma conclusão a esse respeito. Há muitas conjecturas, há muitas situações. A grande verdade é que a doutrina espírita procura elucidar aquilo que a ciência acadêmica não consegue, porque a ciência acadêmica esbarra no terreno material, diz Allan Kardec em A Gênese, e o Espiritismo vai até as causas. E Allan Kardec não deixou de se preocupar, não apenas com as questões sexuais, mas com as questões da sexualidade, como já falamos aqui. O sexo é o aparelho genital, é a manifestação da prática da coabitação carnal. E a sexualidade são todas as manifestações subjetivas associadas à pessoa. O indivíduo pode ter uma manifestação sexual através de um abraço, a ternura, o carinho. Vai dizer André Luiz no mesmo capítulo referido: a fera que lambe o filho vai ser a futura mãe que aconchega o filho nos braços. O leão que se coloca na frente das cavernas protegendo sua prole será o futuro pai de família que protege a sua família na sobrevivência. É o instinto sexual, é a função sexual não sendo destruída, como diz Emmanuel, mas sendo transformada, sendo desenvolvida, sendo direcionada. Da mesma forma, vão dizer os espíritos, Allan Kardec, porque Allan Kardec não deixou de se preocupar com essa questão, com a sua visão extraordinária em pleno século XIX. Allan Kardec perguntou no item 200 do Livro dos Espíritos: os espíritos têm sexo? E as entidades angélicas respondem: não conforme se entende, ou não conforme o compreendes. Em verdade, o sexo depende da organização material, diz eles. Mas eles têm uma fusão de sentimentos, tem uma ternura, tem relação de simpatia recíproca. O que é que vai dizer que o sexo, a manifestação sexual, como nós conhecemos, depende da aparelhagem orgânica para se expressar no corpo físico, que tem a finalidade principal a perpetuação da espécie, mas que no ser humano tem outras finalidades. E aí Allan Kardec volta a interrogar no item 201: o homem que nasce no corpo de homem pode nascer no corpo de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem sem a menor sombra de dúvida. E é isso que acontece, porque são os mesmos os espíritos que reencarnam em homens e em corpos de mulheres. Ao que Allan Kardec faz uma conjectura, faz uma explicação, e vai dizer que a missão do sexo masculino, face aos seus hormônios, dizemos hoje, graças aos hormônios masculinos, o espírito ao reencarnar, e ele vai perguntar isso na 202, quando ele vai dizer: o que é que guia o espírito na escolha da sua prova? O que é que faz ele escolher um sexo ou outro? O que é que faz ele escolher a masculinidade ou a feminilidade? E os espíritos responderam: a escolha pouco importa, isso depende da missão que ele vai desempenhar na Terra, a função que ele vai exercer. E Kardec faz uma nota de rodapé dizendo: a masculinidade desenvolve valores no espírito, a
a feminilidade, desenvolve outros valores. E o homem que só reencarnasse como homens, só ficaria sabendo que os homens sabem. É uma colocação muito bonita e profunda para a época. O indivíduo, quando reencarna no corpo masculino, ele desenvolve, graças aos hormônios, a intrepidez, os desafios externos, a objetividade, a necessidade de uma mentalidade mais prática, a visão de síntese, em detrimento da visão de análise. O indivíduo que desenvolve na masculinidade os valores dos hormônios masculinos, ele tem desafios, ele tem que ter a intrepidez de caráter, não que as mulheres também não tenham, mas desenvolve mais no sexo masculino. O indivíduo que reencarna no sexo feminino, graças aos hormônios femininos, desenvolve a função de análise, presta atenção nos detalhes. É por isso que eu costumo dizer, a mulher corta o cabelo 2 dedos, o que é que o homem repare? Ele tem a função de síntese, a visão de síntese, e ela tem a função de análise. Ele vê a floresta e não vê a árvore. Ela vê a árvore e não vê a floresta. Então é uma questão de funções específicas que vai desenvolver. E ele então, agora na feminilidade, ele desenvolve, graças aos hormônios femininos, a sensibilidade, a delicadeza, a capacidade de abnegação, de dedicação, que é muito mais comum na mulher. A maternidade, mesmo quando a mulher não é mãe biológica, a maternidade que ele desenvolve, ele exerce no sexo feminino. Mas, digamos, diz Emmanuel, em vida e sexo, digamos que o espírito reencarne em um corpo várias vezes, isso é, em uma polaridade sexual várias vezes, já que, na questão do 1200, nós tivemos sabendo que o espírito é assexuado. Do ponto de vista espiritual, ele é assexuado, ele pode reencarnar tanto no corpo quanto no outro. O que guia é a sua missão. Mas Emmanuel vai dizer, digamos que o espírito reencarne no corpo masculino 1, 2, 10, 20 vezes. É natural que durante essas reencarnações ele vá se desenvolvendo e condicionando-se a um comportamento psicológico mais masculino. Ele tem a sua polaridade mais masculina, a sua psicologia é mais masculina por causa das inúmeras reencarnações. Então ele ganha, ele desenvolve uma psicologia masculina. De repente ele precisa reencarnar no corpo feminino. Então ele mergulha no corpo feminino, ele vai agora envergar uma roupa feminina, os hormônios femininos, uma anatomia feminina, mas a sua psicologia é masculina. Então, nós vamos chegar lá. Ele tem agora uma manifestação que é uma mulher, mas uma mulher, digamos assim, mais com um comportamento mais associado ao sexo oposto, uma mulher com uma intrepidez, com uma decisão mais pragmática, com uma objetividade muito grande. Nós podemos citar algumas mulheres na humanidade: Anita Garibaldi, Anna Nery, Margaret Thatcher, recentemente interpretada por Meryl Streep, e outras pessoas, outras personalidades que chamaram a atenção e que sensibilizaram a cultura. A própria irmã Dulce aqui na Bahia. Mulheres com uma intrepidez que não são necessariamente homossexuais, que preservam. Margaret Thatcher foi mãe várias vezes, e assim por diante. Mas vamos agora no oposto. Um homem que reencarna, ou melhor, uma mulher que reencarna várias vezes como mulher, e agora precisa reencarnar como homem. Ao mergulhar, ela traz os seus condicionamentos, as suas manifestações, o seu repertório comportamental. E ao mergulhar no corpo, ela traz a sua psicologia, as suas tendências. Então vai ser, digamos, uma mulher, ou o contrário, um homem que seja delicado, que entenda as mulheres, que muitas vezes compreenda as mulheres, não necessariamente sendo efeminado, não necessariamente sendo homossexual ainda. Apenas um homem mais sensível, um homem que se coloca. Quando nós vemos Chico Xavier, ele recebia as pessoas como uma mãe, era uma mãe. As pessoas tinham ficavam à vontade de sentar no colo dele, de abraçá-lo, e ele dizia: minha filha, é uma mãe falando uma filha. Então era aquela sensibilidade, sem nenhum tipo de manifestação dessa ou daquela. Não estamos examinando ainda a sexualidade, mas o comportamento psicológico do indivíduo. Então várias personalidades. Jorge André dos Santos, na obra Forças Sexuais da Alma, vai citar o exemplo clássico de um casal do século XIX, George Sand e Frédéric Chopin. George Sand, que aliás é um pseudônimo de Aurora
porque era um pseudônimo masculino, foi uma das primeiras feministas do mundo. Ela era tão feminista que, para quebrar o preconceito contra a mulher, porque a mulher era proibida entrar num café, o café de Paris, por exemplo, era proibido, a mulher era proibida escrever, e ela era uma inteligência privilegiada, escrevia de maneira fantástica com esse pseudônimo, George Sand, que é um pseudônimo masculino. Ela usava chapéu, se vestia de homem, inclusive escandalizava parecendo de charuto fumando, para escandalizar o preconceito contra a mulher. Tinha um comportamento forte. E Frédéric Chopin era suave, melancólico, emotivo, ao excesso. O célebre pianista tinha dedos alongados de mulher, sentava no piano e tocava as músicas belas que emocionaram a humanidade. Os noturnos, as poloneses, os estudos de Chopin são tão sensíveis. Toda a sua música é feminina, é feita de arabescos, de tons delicados. Embora ele fosse masculino, ele fosse másculo, teve vários relacionamentos sexuais com alunas suas, na época que ele era professor de piano. Imaginar que se casa com ela. Mas George Sand vai dizer que em determinado momento, os dois estão passando a lua de mel na cidade de Nohant, perto de Paris, e houve uma grande chuva, uma grande tempestade, e no quarto dos dois havia um filete, um orifício quebrado do teto, por onde passava a água, e a chuva começou a aumentar, e as gotas d'água começaram a cair no canto do quarto do casal. Ele estava despertando de manhã, e olha para aquilo, fica ali olhando, meditando naquilo, senta no piano, começa a ouvir o som das gotas d'água caindo, e começou a tocar, e compôs uma das mais belas músicas para piano solo, o prelúdio da gota d'água. Quem ouve acompanha a gota d'água aumentando e a sensação da chuva aumentando com uma sensibilidade muito grande. George Sand diz a Andrea: levanta-se, olha para ele no piano e vai chamar alguém para consertar. São, portanto, polaridades. Mas, diz Emmanuel, quando o indivíduo traz um comportamento equivocado na área sexual, digamos que ele foi um homem que abusou de mulheres, que desrespeitou o sexo feminino, que utilizou do sexo para escravizar as mulheres, foi um Dom Juan ou uma Dona Joana, e naturalmente escravizou-as. Ao voltar, muitas vezes é exigido que ele volte no sexo que ele não respeitou, para ele passar agora pela experiência feminina, entrar agora no corpo feminino, mas as suas tendências são muito fortes, de tal forma que há um predomínio da sua preferência psicológica do que da sua realidade fisiológica. A sua realidade física é uma coisa, a sua psicologia é outra. Às vezes há um predomínio tão grande que ele passa a exercer sexualmente a sua função psicológica. Aí está o comportamento homossexual, a busca sexual por pessoas do mesmo sexo. Não se trata para o espiritismo de uma punição ou de uma situação pecaminosa, como alguns religiosos estabelecem, que vai para o inferno. Eu fico curioso, como é que sabe que a pessoa vai para o inferno? Deus é que disse. Então Deus disse a você, você é procurador de Deus? Então, é de uma presunção. Vai para o inferno, condena, expulsa da própria instituição religiosa. Meu Deus, Jesus recomendou que a gente amasse os animais, que amasse ao próximo, que amasse os inimigos. A gente não pode amar, ou pelo menos compreender, uma pessoa que está em uma situação diferente da nossa, uma experiência psicológica diferente da nossa, por conta dos preconceitos. O Espiritismo diz que é uma experiência do espírito. O indivíduo, muitas vezes, no sexo masculino, utilizou de mulheres, de maneira debochada, de maneira irônica, destruiu lares. O que é que acontece? A divindade permite que ele reencarne agora no corpo feminino, para que ele possa desenvolver a ternura pelos outros, através dos hormônios femininos, o carinho. Muitas vezes ela tem dificuldade do estímulo sexual, de maneira natural, na área da heterossexualidade, porque os hormônios são femininos agora, então ele também tem estímulos na área da heterossexualidade, mas ele tem dificuldades, que é também uma função reeducativa, uma função de disciplina, de correção do sexo mal baratado antes. Ou então, a mulher que utilizou da sua sedução
e agora tem que reencarnar no corpo masculino para desenvolver o rigor, a dignidade, os valores, os deveres, e muitas vezes vai ter dificuldade em sentir atração na área da heterossexualidade. E em alguns momentos vai optar pela conduta homossexual, vai escolher pela opção da homossexualidade. O Espiritismo diz que a conduta sexual de cada um cabe à sua consciência pessoal. Da mesma forma que nós não ficamos nos intrometendo na vida pessoal do hétero, porque é um problema da sua consciência, nós não vamos fazer a mesma coisa, aliás, vamos fazer a mesma coisa com a conduta pessoal do homossexual. Não há diferenças, porque qualquer diferença está aí já um preconceito. Da mesma forma que a vida do heterossexual tem a ver com a sua consciência, e que nós não temos nenhuma influência, não devemos nos envolver, a conduta que a pessoa homossexual faz na área do sexo é um problema privado, que nós não devemos nos envolver. O que nós devemos dizer a todos é que nós não devemos ser promíscuos. Devemos respeitar o nosso corpo e o corpo do próximo. Agora, o que a pessoa faz é uma questão de consciência pessoal. Nós não podemos aí influenciar. Porque é uma conduta. Porque quando nós vemos, por exemplo, a postura de determinados homossexuais nas chamadas saunas, nos guetos de promiscuidade, isso daí é um transtorno psicológico que se manifesta através da sexualidade. Porque vemos também o heterossexual frequentar os mesmos lugares. Então não é a sua orientação, mas o seu desgoverno da libido, que tem a ver com transtorno na área do comportamento. Então, o que fazer? Diz a doutrina espírita, em qualquer situação, uma compreensão fraternal. Eu não diria nem compaixão, porque compaixão eu diria que a pessoa é doente, então tem que ter compaixão. Eu diria uma compreensão fraternal com todos, em qualquer situação. O indivíduo muitas vezes está em situação de reeducação das suas funções, porque o seu corpo perispiritual foi lesado pelas suas práticas sexuais abusivas. E quando nós lesamos, voltamos ou com impedimento psicológico ou com impedimento físico. Uma incapacidade na área física, na área orgânica, ou uma dificuldade, um conflito na área psicológica. Porque na área da homossexualidade, muitas vezes, surge um conflito, pelo menos dizem os especialistas, na infância e na adolescência, na descoberta do sexo, porque é um conflito dicotômico. Psicologicamente, ele tem uma realidade. Fisicamente, ele enxerga outra realidade. Então, surge um conflito de comportamento, que muitas vezes precisa de muita orientação, de muita reflexão, sem imposição. Muitas vezes as pessoas me perguntam: o que é que a gente deve fazer com um filho adolescente que manifesta essa postura? Na infância, nós devemos orientar, porque ele está adquirindo o discernimento, ele não tem ainda o discernimento nem para homo, nem para hétero. Então nós vamos direcionar para a ética. Mas se o indivíduo apresenta, manifesta na juventude, não tem o que fazer. A família deve amparar e amar. Amar, porque se a gente reprimir, vai tornar uma pessoa revoltada. Se a gente estimular, vai tornar uma pessoa cínica. Então, amar e amparar a pessoa, diz a doutrina espírita e o próprio Evangelho de Jesus. Filomeno de Miranda, na obra Sexo e Obsessão, vai dizer o seguinte, isso em 2005, que ele psicografou a obra: nos próximos anos, o número dos homossexuais vai aumentar muito mais. Por quê? E aí ele explica: por causa do mau uso que os heterossexuais têm feito do sexo. Então temos voltado de maneira invertida para exercitar essas funções, para aprender, para nos colocar em uma outra situação e para desenvolver outras áreas do sentimento. Então o que fazer? Não há promiscuidade. A monogamia foi uma grande conquista da evolução e nós devemos preservar. Se o indivíduo homossexual, masculino ou feminino, quer ter um parceiro, quer ter um relacionamento, nós não devemos influenciar, porque às vezes a gente vê algumas posturas de dizer o celibato, e a gente não sabe se a pessoa tem condição. Certa vez uma pessoa chegou a mim e disse: olha, eu sou homossexual, eu venho de outra religião, e a outra religião me disse que era necessária a castidade completa, e eu não estou aguentando, eu vou me matar. Então o que é que eu digo para uma pessoa dessa? O que é que nós vamos dizer? É muito cruel, porque às vezes nós, os heterossexuais, não conseguimos a castidade. Como é que a gente vai impor
que a pessoa suba a montanha se a gente não consegue subir. O ideal é o seguinte: se quer ter um relacionamento, respeite o parceiro. Na hora que não tiver condição de levar adiante ou se interessar por outra pessoa, separe, se dissolva o vínculo e inicie uma outra relação. Mas o que está em jogo aqui é a prostituição, é o adultério, é a traição, que lesa o outro, a agressão, porque tem a ver com a moralidade. Não importa, diz Joana de Ângeles, em que fase de orientação de tendências o espírito tem, mas a conduta que ele se permite. É a conduta que ele tem que vai gerar os resultados favoráveis ou não. Para concluir, gostaria apenas de falar duas coisas, dois elementos. Um deles, eu ouvi certa vez, do médico Divaldo Franco, ele comentando, que mais tarde foi transcrito em um livro, que a mim me chamou a atenção, porque nessa área da sexualidade, não apenas da hétero e da homo, em qualquer área sexual, também há um outro fator: interferências espirituais. Não quero dizer aqui que a homossexualidade é fruto de obsessão, não é isso. Expliquei toda a palestra que é uma tendência de reencarnação, e Emmanuel em Vida e Sexo vai dizer: inutilmente a ciência vai tentar encontrar a causa da homossexualidade no corpo físico, porque a causa está em reencarnações, que é o que explicamos aqui. Mas há também estímulos espirituais, não para essa ou aquela orientação sexual, mas para o excesso e a promiscuidade. E ele contou certa vez que recebeu no Centro Espírita Caminho da Redenção um jovem recém-casado que tinha crises periódicas. E a mim me chamou a atenção porque ele chegou ao médium baiano e disse assim: eu de vez em quando à noite, especialmente à noite, me dá uma crise. Eu sou casado, sou pai já de 2 filhos, me sobe uma coisa, me sobe algo que vai tomando conta de mim, e eu saio para caçar e vou para as ruas. Primeiro eu vou para algum clube, algum lugar do meu nível socioeconômico, para procurar garotos, homens com quem eu possa me relacionar. Quando eu não consigo, eu vou descendo o degrau até as orlas da cidade, para buscar alguém do sexo, do mesmo sexo, para o envolvimento, e depois penso no suicídio. E Divaldo disse: olha, quando vier a crise mais forte, vem aqui para a casa espírita, tome passes, para poder receber energias vigorosas. Visite pessoas doentes, tuberculosas, rancenianas, pessoas com AIDS, pessoas que não vão inspirar nenhuma atração sexual a você, que você lentamente você já tem uma comunhão sexual com a sua esposa, que deve planificar você. Você já tem um relacionamento. Mantenha. E Divaldo disse que, enquanto falava com ele, via uma entidade cruel, muito perversa do lado, mas não interpretou que era alguma coisa do próprio aniversário do passado, e não interpretou como se alguma coisa relacionada a ele. Depois desse atendimento, o jovem continuou frequentando a casa espírita, aquela coisa, e Divaldo comecei a passar mal. Especialmente quando vi o rapaz se aproximar de mim, eu tinha um mal-estar, uma náusea, um mal-estar gastro que me envolvia, e eu ficava às vezes irritado. Até que eu disse: meu Deus, eu não estou com problema de saúde nenhum, não estou com nenhuma problemática, o que está acontecendo comigo? E resolvi silenciar minha mente, mergulhar em mim mesmo, para me ouvir, me escutar e orar. E nesse momento eu saí do corpo e vi a mesma entidade cruel, que olhou para mim e me fez uma metáfora, que eu me fingi desentendido. Ele olhou para mim e disse: agora eu estava numa ilha com meu prisioneiro, e alguém jogou uma ponte, e meu prisioneiro está saindo da ilha, e eu vou quebrar a ponte. Ele disse: não estou entendendo. Ele disse: você é a ponte, e eu vou envolver e perturbar tanto você que você vai ficar irritado com ele e vai afugentar ele da casa espírita. E ele disse: meu amigo, essa ponte é de aço inoxidável, alemã, na época não tinha indústria aqui em Volta Redonda, né? Senão seria da Siderúrgica Nacional. Então, alemã, e você vai ficar sozinha. Quando ele passar, a ponte vai subir, porque ele está com Jesus agora. E você vai aprender na sua ilha sozinho, solidão, amadurecimento. E eu vou dizer uma coisa, eu vou contar para ele, e vou estruturá-lo. E o rapaz realmente permaneceu fiel, foi superando, quebrou aquele vínculo, superou as crises, não mais sentiu saudade e o retorno da recaída. Muito bem. E depois de algum tempo, ele chega com o filho recém-nascido nos braços. Olhou e disse assim: Divaldo, esse é o meu outro filho, meu terceiro filho. Joana de Ângeles apareceu e disse assim:
o amante voltou agora para os braços da amada. É ele. Porque ele agora está no corpo masculino, mas ele foi amante, foi uma amante dele do Espírito, que agora volta como filho. E o Espírito dizia: veio vestido de homem, fantasiado de homem, para se esconder de mim, mas eu encontrei ele. Então era, portanto, uma situação que tinha origem no passado, que o Espírito associou, mas por detrás daquilo havia a tendência dele, por causa de reencarnações femininas equivocadas na área do sexo. Em qualquer área, diz a doutrina espírita, que nós estejamos de sexualidade, o amor que esteja acima do sexo. Sexo sim, mas amor também. E amor acima do sexo. Porque, como diz o Espírito Joana de Ângeles, sexo sem amor é como beber água do mar. Porque é salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. Muita paz.